trabalho, e eu tenho certeza que Deus há de trazer muito crescimento ainda nesta obra, este projeto, na direção do pastor Alain, pastora Denise, juntamente com todos aqueles aí que auxiliam nesse projeto. E o pastor Alain e a pastora Denise já são amigos que nós amamos muito, muito mesmo. E quando vocês não estão lá, a gente sente a falta de vocês, né? Ontem nós encerramos também os cursos de Mulher Única e Homem ao Máximo. A pastora e o pastor Alain também estavam nessa turma e foi muito bom, foi uma bênção muito grande. E eu tenho certeza que essa igreja ela vai crescer muito. Porque o ensino é o que edifica. A pregação, ela tem o seu valor, mas ela atinge uma parte. O ensino vai mais além, porque através do ensino você vai moldando o seu caráter. Isso vai te dando base, estrutura para o crescimento. Deus ele não traz crescimento se você não tiver base. Enquanto, isso está escrito em Gálatas, né? Enquanto o herdeiro ele é menor de idade, ele continua sendo conduzido. Ou seja, um rei herdeiro que é criança ainda, vamos dizer assim, né? Ele não difere nada de um servo, porque esse herdeiro, ainda que ele seja herdeiro, ele ainda necessita de alguém conduzir a sua vida. Então, o que Deus fala para nós? É que enquanto você for menina, espiritualmente falando, você vai precisar de alguém para te conduzir. Mas o dia que você amadurece, você passa a conduzir outros, porque você agora está na fase da maturidade. Você não é mais um menino ou uma menina espiritual. E como você alcança a maturidade? Através do ensino, buscando o conhecimento e se associando aos grupos de ensino da palavra de Deus na casa do Senhor. Você pode dar glória a Jesus? Então, meus irmãos, não pare com esse projeto. Você que terminou casado para sempre, agora faça outro curso. Você vai edificar a sua casa e a sua família. E foi nos dada essa oportunidade de falar sobre esse momento, né, que nós estamos vivenciando agora, que é a formatura do Casados para Sempre, né? A minha esposa, ela viria junto, nós pregamos em dupla, mas hoje, como o pastor Alain falou, infelizmente não pôde vir por conta de trabalho. Mas o Senhor me deu uma mensagem, antes de sair de casa, ela me abençoou, quer dizer, quando eu cheguei aqui, ela mandou um áudio e me abençoando, amor, que Deus te abençoe. Isso é importante. Tanto você esposa, quanto você marido, quando você sai, talvez para um trabalho, para uma ministração, pegue a minha bênção com o seu cônjuge, porque em Cristo, um é dependente do outro, não tem independente. Tanto o homem quanto a mulher, eles vivem uma relação de interdependência. Você entender isso, você vai crescer muito no seu casamento. Glória a Jesus. Então, minha esposa me abençoou, né? Também falei com o meu pastor lá na catedral, o nosso vice-presidente que estava lá hoje, e trago um abraço lá também dos nossos irmãos. Mas eu queria ler com você no livro de Provérbios, capítulo 20, versículo 14. Tem como colocar no telão o texto bíblico? Aqui na frente. Aqui. Provérbios 20, 14. Diz assim a palavra de Deus: isso não vale nada, nada, diz o comprador, mas quando se vai, gaba-se do bom negócio. Em outra tradução está escrito assim: diz o comprador, nada vale, e indo, gaba-se.
o que esse texto nos fala? Ele nos fala do negócio, nos fala de valor. Não é assim? Eu quero falar hoje sobre o valor da família e do casamento. Que valor tem o casamento e a família? Então, preste atenção, irmãos. Quando alguém que vive de negócio, eu acho que todo mundo aqui já vendeu alguma coisa, né? Eu já vendi carro, já comprei carro. Pelo menos isso aí, eu acho que a maioria aqui já deve ter feito isso. Quando você vai vender um produto e alguém quer comprar o seu produto, um carro, por exemplo, ele chega fazendo o quê? Desvalorizando o seu carro, não é isso? Está com um arranhado aqui, né? Está com uma batida ali. Aqui eu vou gastar, sei lá, 5 mil para fazer esse serviço. Então o seu carro vale 40, eu pago 35. Ele quer desvalorizar o seu carro para quê? Para que ele possa obter um maior lucro. Então, ele diz assim, nada vale, e indo gaba. Ou seja, quando ele fecha um negócio, quando ele consegue jogar o teu preço lá embaixo, ele fala, opa, fiz um bom negócio. Agora eu vou ter um bom lucro. Então, isso mostra para nós uma realidade do nosso dia a dia. Nós vivemos em uma escala de valor. De modo que preço e valor são duas coisas diferentes. Ok? O que é preço? Preço é aquela quantia. Valor é a quantia em dinheiro, é preço. Valor é o que aquilo representa para você. Por exemplo, tem pessoas que têm aí carros antigos, né? Ah, eu tenho um Fusca 66 todo original. Possivelmente, para quem coleciona, vai ser muito mais caro do que um carro zero hoje. Então isso é o quê? Isso é valor. Muitas pessoas têm objetos que vêm de família, que passa de geração em geração. Aquilo ali tem um valor. Não é preço, não é dinheiro, é valor. Ou seja, o que aquilo representa para a pessoa. E no reino de Deus é a mesma coisa. O mundo, ele tenta desvalorizar o casamento. Ele tenta colocar o valor do casamento e da família lá embaixo. É o que o diabo tenta fazer. Tua vida não vale nada, seu casamento não vale nada, e ele tenta de todas as formas desvalorizar o seu casamento. Mas existe um valor muito grande aí. Você pode dar glória a Jesus? Mas por que o diabo ele quer tanto desvalorizar a família? Ah, não deu certo? Casa de novo. Não é assim? Ah, eu vou casar, mas se não der certo, eu caso de novo. Já vi pessoas que trabalhavam comigo pensar dessa maneira. O diabo, quando ele foi tentar Jesus, o que ele ofereceu para Jesus? Tudo isso te darei, né? Ofereceu a glória do mundo, se prostrado me adorares. O diabo ofereceu fama para Jesus, ofereceu glória do mundo. Tudo aquilo que a humanidade procura. Por quê? Porque tudo que o diabo tem para nos dar é efêmero e passageiro. Ele não tem nada de bom. Ao contrário de Cristo, que aquilo que Cristo nos dá é eterno e permanente. E tudo que tem valor custa caro. Você pode dizer amém? Amém. Você não conquista de qualquer maneira, não é assim, pastor? Então, quando você sabe o valor que aquilo representa, por exemplo, o meu ministério pastoral, quando eu fui ordenado a pastor, a minha experiência, eu sei que cada um tem experiência, eu fui ordenado debaixo de muita luta mesmo. Mas Deus colocou um homem do meu lado, colocou um pastor do meu lado, que esse pastor foi aquela pessoa que ficou do meu lado ali. E ele me ajudou muito nesse momento. Talvez se eu não tivesse ele ao meu lado ali, eu não estaria aqui hoje. Entende? Então, todas as vezes que eu penso em desistir do ministério,
da pregação por conta da luta, eu penso nele, porque ele se expôs por minha causa. Ele acreditou em mim. Ele se colocou ali como alguém que acreditava no meu ministério. Então eu penso nele. E eu penso assim, não é justo eu talvez desistir de tudo, porque lá atrás alguém acreditou em mim. Não é assim? Então, meus irmãos, você tem que saber qual é o valor da sua família. Não é preço, não se trata de dinheiro. Isso é valor, é incalculável. Por isso que a Bíblia diz assim, foste comprado por bom preço. Porque o preço que foi pago está relacionado ao valor que nós representamos para Deus. Então, amados, por que a família ela é tão importante para Deus? Malaquias capítulo 4, versículo 5. Coloque aí, por favor, para mim. Malaquias 4, 5. Diz assim, veja, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. 6, por favor. Ele fará que o coração dos pais se volte para os filhos e o coração dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra, separando-a para a destruição. E outra versão diz assim, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Opa! Então Deus está falando de quê? Relacionamentos familiares. Lucas 1,17. Coloca lá, por favor. Lucas 1,17. E irá adiante dele no espírito de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto, ou seja, um povo habilitado. Então, Malaquias fala que viria um profeta. O que o profeta faria? Ele restauraria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que a terra não fosse ferida com maldição, com destruição. Ou seja, a bênção e a maldição têm origem no seio familiar. Você consegue compreender isso? Então, o texto de Malaquias fala de um profeta. Quem é esse profeta? João Batista. Está claro ali. Porque em Lucas capítulo 17, diz lá que João Batista veio nessa qualidade. Por quê, pastor? Por quê? Quem era Elias? Era um profeta. E o que marca o profeta? Qual a característica principal do profeta? Sabe qual é? Ele aponta o pecado. O profeta tem essa característica. Ele aponta o pecado. Ele confronta o pecado. O que Elias fazia? Elias, ele apontava o pecado, ele confrontava o pecado e ele desafiava o povo a um posicionamento. Lembra que Elias falou assim, até quando vocês vão ficar... até quando vocês ficarão divididos entre dois pensamentos? Se Baal é Deus, serve ele lá. Mas se o Senhor é Deus, então sirva ao Senhor. Ou seja, ele sempre vai confrontar você com a palavra. Por isso que os profetas eram perseguidos. Por isso que eles eram mortos. E até hoje. Se Deus tem com você um chamado profético, um chamado de confronto, irmão, se prepara que é luta, é perseguição de tudo que é lado. De tudo que é lado, e tem momento que tu não vai nem entender. Porque o Satanás, ele sabe que ele é derrotado quando nós somos confrontados pela palavra. Porque uma vez confrontado, não tem outro caminho. Ou você larga o pecado, ou você permanece nele. Entende? Então, se você larga o pecado, você mostra que você é de Deus. Se você permanece no pecado, você mostra que você é do diabo. Porque aqueles que praticam as obras do diabo são dele. E aqueles que praticam as obras de Deus são de Deus. Glória a Jesus. Então, meus irmãos,
João Batista, ele veio nessa qualidade. Por quê, pastor? Porque ele tinha um propósito, trazer uma restauração no seio familiar. Para que dentro dessas famílias fosse habilitado um povo para o Senhor. Ou seja, independente de cargo ministerial, Deus, ele quer habilitar a sua família para a obra dele. Deus, ele quer habilitar a sua casa para um propósito e um projeto. Glória a Deus. Por isso, meus irmãos, que o capeta luta de lá e Deus manda os profetas dele de cá. Porque o Senhor, ele quer que a nossa casa seja restaurada. Coloca aí agora, por favor, em Provérbios capítulo 11. Provérbios 30, desculpa. 11 ao 14. Provérbios 30, 11 ao 14. O pastor Cote, ele fala sobre a maldição em 4 gerações. Isso é muito interessante, esse texto aí. Acompanha comigo. Diz assim, há uma geração que amaldiçoa seu pai e que não bendiz a sua mãe. O que ele diz aqui? Que aqui é a abertura da ferida. É quando você se decepciona com os modelos de autoridade. Não acontece isso? Acontece. Tem pessoas que criticam seus pais, né? Não conseguem se relacionar com seus patrões. Por que isso, pastor? Porque o ser humano, ele vive de modelos de comportamento. Então, quando a ferida ela é aberta, é quando há uma injustiça. Por exemplo, no passado, os nossos pais eram muito rudes. A gente apanhava muito. Nós estávamos distantes dos nossos pais devido àquela escala de autoridade. De modo que a gente tinha até medo de falar com o nosso pai, com a nossa mãe. Não tinha conversa. Isso aí fez o quê, pastor? Abriu muita ferida. Muitas pessoas foram feridas. Aí o que acontece? Acontece que isso se torna um ciclo. Porque tu já reparou que aquilo que você faz, você critica dos seus pais, talvez, das pessoas que foram aquelas pessoas que foram modelos de autoridade, você se pega fazendo a mesma coisa. Essa é a verdade. Muitas coisas que talvez eu critiquei, eu pratiquei. Mas eu reprovava. Por quê? Porque muitas vezes a ferida é aberta em nós, é da onde vem as maldições, e o capeta ele quer manter um ciclo, e a sua família é presa nisso. Aí passa agora, por favor, o 12, né? Há uma geração que apura seus olhos, mas que nunca foi lavada da sua imundícia. Ou seja, a ferida foi aberta, agora vem a espiritualização da ferida. O que é isso? Aquele que está ferido, ele não consegue ver a si mesmo, porque ele só vê ele mesmo. Lembra Jesus na cruz? O que Jesus falou? Nada. Só falou assim: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus não olhava para ele mesmo. Jesus olhava para mim e para você. Então, às vezes, vão ter momentos da sua vida que você vai precisar dar a volta por cima desse negócio. O 13, por favor. Provérbios 30, 13. Há uma geração cujos olhos são altivos e suas pálpebras são levantadas, são sempre levantadas. Ou seja, a ferida é aberta lá atrás, aí depois há uma espiritualização da ferida. Eu estou ferido e não consigo ver que eu estou ferido, porque eu espiritualizo aquele negócio na minha vida. Isso é o quê? Qual o espírito que age aqui? Cegueira espiritual. Agora vem a compensação da ferida. Eu vou trabalhar, quer ver? Uma frase muito falada no meio das mulheres: eu vou trabalhar para não depender de homem. Por quê? Talvez lá atrás a sua mãe foi maltratada pelo seu pai. Entendeu?
Tu viu seu pai maltratando a sua mãe, você vai falar assim, não, eu vou ter o meu emprego para não depender de homem nenhum. O que é isso? É você muitas vezes tentando compensar essa ferida. E aí, irmão, coloca lá, por favor, mais o próximo. Isso aí, o 14, né? Há uma geração cujos dentes são espadas e cujas queixadas são facas para consumirem da terra os aflitos e os necessitados dentre os homens. Agora, o que é isso? É a propagação da ferida. Ficou um ciclo, entendeu? Ou seja, você reprova o que fizeram com você, mas você passa a fazer a mesma coisa sem perceber. Por isso, irmãos, que a Bíblia diz que Deus vai restaurar, Ele vai mandar o profeta, porque só há uma forma de você ser curado, é você aceitar a palavra, é você cumprir com o seu entendimento e entender que você precisa e deve cumprir a palavra para dar um fim a toda maldição e agora você ser um agente de bênção no seio da sua casa, da sua família. Aí o que a gente tem que fazer? Lá em casa, o que eu tenho que fazer? Tem hora que eu não quero me humilhar. O ser humano nunca quer se humilhar, né? Quer sempre estar por cima. É isso? É isso, irmão. Mas eu falo assim, cara, eu tenho que me humilhar. Por quê? Porque aquele que se humilha, ele é exaltado. Então, aquele que se coloca em posição de inferioridade, ele é exaltado pelo Senhor. Isso é uma doutrina bíblica. Filipenses capítulo 2. Haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, que sendo em forma de Deus, ele não julgou a si mesmo ser igual a Deus. Então, isso é um princípio. Que princípio é esse? É o princípio da servidão. Você sempre tem que se colocar como servo, sempre. Porque o ser humano, ele quer sempre estar por cima. Então, quando Cristo, ele estava com o Pai, mas ele era filho na mesma natureza, com os mesmos direitos, mas ele falou assim, ele não avocou para si esse título, né? Essa divindade, falando assim, eu sou Deus também, então eu não vou morrer não. Pelo contrário, ele se rebaixou, veio aqui na terra e morreu. Aí o que aconteceu? Deus lhe deu um nome que é sobre todo nome. Entende isso aí? Então, cada vez que você procura se humilhar diante da palavra, o que é se humilhar? É você, talvez, foi ferido e perdoar. Poxa, pastor, mas eu que fui prejudicado, é isso mesmo. Mas você vai perdoar, porque foi isso que Jesus fez naquela cruz. Jesus não tinha pecado nenhum. E ele veio para nos dar o exemplo. E veio para nos dar o Espírito Santo de Deus, que é o poder de Deus, que vai nos capacitar a cumprir seu propósito e a sua palavra. Então, quando você entende esse propósito, você começa a entender o valor da sua família. Não é por conta de uma ofensa que você vai deixar o seu casamento, que eu vou deixar meu casamento. O que a gente tem que fazer? Tem que procurar sempre consertar aquilo que precisa ser consertado. E é isso que esses formandos estão fazendo, pastor, né? Estão buscando melhorar o seu relacionamento conjugal. E quando você procura melhorar o seu relacionamento conjugal, você faz um curso, você está dando o devido valor ao seu casamento, à sua família. E tudo aquilo que você valoriza, se valoriza. Se você desvaloriza, se desvaloriza. Se você tem um veículo, mas você não cuida desse carro, quando você for vender esse carro, vai estar tudo arranhado. Vai perder o valor. Mas se você cuida desse carro, coloca sempre debaixo da garagem, se der um arranhãozinho ali, você manda polir, manda trocar o pneu, ele está sempre novo, ele está sempre com uma boa aparência. Quando você for vender, ele vai ter um valor ali em cima, porque você está cuidando. Então, meu irmão, quando você cuida da sua casa, quando você cuida do seu cônjuge, você está trazendo
valor à sua casa e à sua família. E é isso que vocês estão fazendo hoje. Estão valorizando o casamento, estão dando devido valor, porque vocês estão procurando melhorar cada vez mais, e o Senhor irá capacitar a vida de cada um. Você pode dar glória a Deus? Amados, então percebemos que quando você entende o propósito da família, você vai ver que é por isso que o capeta, ele, né? É só tu vai pela sociedade e tu vai vendo aí. Tu vai ver, pastor, evangelismo na madrugada. Não sei o que vocês fazem aqui. Na madrugada não, à noite. À noite, né? Tem um amigo meu que ele faz. Ele falou que o que tu mais vê é pessoas desviadas da igreja, filhos de cristão. Por quê? Foram feridos. Foram talvez deixados, né? Às vezes se sentiram menosprezados porque talvez os pais deram mais valor à igreja do que aos filhos, enfim. Mas, meus irmãos, você precisa entender que essas coisas, elas não te definem, porque todos nós somos pecadores. Então, quando você olha para alguém da sua família, quando você olha para um modelo de autoridade, você vai ver essa pessoa como um ser humano normal. Tu tem que olhar para o seu pai e para a sua mãe como um ser humano normal. Por isso que nós não podemos exigir deles perfeição, mas nós temos que amá-los, nós temos que honrá-los, e nós temos que ser alguém que está pronto a ajudá-los. Você pode dar glória a Deus nessa noite? Porque você está entendendo que assim como você tem fraqueza, os seus pais, seus familiares também têm as mesmas fraquezas. Então o Senhor, ele falou assim, ó, eu vou restaurar, eu vou mandar o profeta. Por quê? O profeta viria com a palavra para restaurar o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que a terra não fosse ferida com maldição, para que a bênção ela pudesse florescer no seio da minha casa e da sua casa. E Deus nessa noite tem esse projeto para mim e para você. Glória a Deus. Eu queria que colocasse agora em Lucas capítulo 15, versículo 8. E como, pastor, nós podemos recuperar esses valores perdidos? Porque isso, meus irmãos, faz com que nós venhamos a perder valores no seio da família. Não é isso? A ferida faz você ofender o teu cônjuge. Né? É isso aí, acontece isso mesmo. Você, lá atrás, aí tu via teu pai gritar com a tua mãe, quando teu marido fala um pouco mais alto com você, rapaz, e às vezes é o modo dele de falar, ou ao contrário, né? Ou talvez você viu lá, o seu pai nunca valorizou a sua mãe. Eu falo por mim, meu pai, ele não tinha esse negócio, né, de ir para o mercado. Meu pai bebia muito. E eu fui para o casamento com esse mesmo negócio, mas eu fui carregando isso conscientemente. Eu não dava valor à minha esposa. Eu causei muitos prejuízos. Eu feri muito a minha esposa no início do meu casamento. Eu falava, não quero saber. E eu achava que ela não podia exigir de mim alguma coisa que eu achava que estava errado. O que é isso, pastor? E isso era o modelo que eu vinha. Estou criticando meu pai? Não, porque eu sou tão pecador quanto ele. Mas eu quero te dizer que muitas vezes nós carregamos na alma essas mesmas marcas. E aí, meu irmão, quando falava um pouco mais alto comigo, meu camarada virava bicho. E eu já era presbítero. Aí Deus, né, me colocou na parede. Aí, irmãos, eu percebi que eu precisava ser liberto. E como, pastor? Quando você ouve a palavra, irmão, deixa eu te falar, a palavra ela tem um poder. O que é o poder, pastor? É a capacidade de operar em nós. Hebreus, capítulo 4, se não me falha a memória, diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas,
e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. A palavra de Deus, ela vai penetrar nas partes mais profundas do teu ser e vai operar um milagre. Deus opera maravilhas na minha e na sua vida quando nós cremos na sua palavra. E quando você crê na palavra, você coloca a palavra de Deus em prática, porque você acredita nele. E se você crê nele, ele também acredita em você e te abençoa, e te restaura, e te dá um projeto de ministério nessa terra. E aí, pastor, quando meus amigos lá, quando eu era jovem, que conviviam com a gente, quando eles olham e falam assim: Serginho e Vanessa, Ministério de Família? Por que quem escolhe é Jesus? Quem faz isso é Jesus, não sou eu. Talvez nem você esteja acreditando em você mesmo, como eu não acreditava, mas Deus acredita em você, porque Ele vê em você uma potência, Ele vê em você alguém que vai dar muito fruto. Por isso, não desista da sua casa e da sua família. Você pode levantar sua mão e dar glória a Jesus. Amados, muitos valores ficaram pelo caminho, mas como você vai recuperar esses valores? Lucas capítulo 15, versículo 8. Ou qual mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, varre a casa e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. O que essa parábola ela nos ensina? Por que aquela mulher, ela ficou tão preocupada com aquela uma dracma? E ela fez de tudo até achar aquela dracma. O 10, na numerologia bíblica, representa a completude. Deus, ele é completo. Deixa eu te falar, tu não casou errado não, tu casou certo. Deus, ele faz tudo completo na nossa casa e na nossa família. Nos dá todos os valores. Ele nos dá tudo aquilo que nós precisamos. Ele coloca em nossas mãos. Está no seu poder. Está nas suas mãos. Trazer bênção para a sua casa e para o seu lar. Mas muitas vezes nós perdemos esses valores. Foi isso que aconteceu com aquela mulher. Ela perdeu uma dracma. Quais os valores que têm sido perdidos hoje no seio da família? Esses valores perdidos, eles levam a família a uma desvalorização. Eles levam a família a uma banalização. É o que o diabo quer fazer. Quais os valores? Respeito. Não é isso? Amor. Consideração. Não é isso? Cumplicidade. Não é isso? Que a gente precisa ter ali um com o outro. Mas aí entra, as feridas e começam as ofensas, começam os desrespeitos, começa você fingir que aquele negócio não existe, querer colocar um tapete, colocar aquilo debaixo do tapete, melhor dizendo. Eu vou conviver assim mesmo, não vou dar importância. Mas não é isso que o Senhor quer. Ele quer que você recupere os valores que você perdeu no seu matrimônio. Meu irmão e minha irmã, o que aquela mulher fez? Ela acendeu a candeia e varreu a casa. Acender a candeia representa, sabe o quê? A luz da palavra. A sua vida que deve brilhar. O Senhor quer que a sua vida brilhe. E como você vai recuperar esses valores? Observe que ela achou aquela dracma, foi acendendo a candeia e varrendo a casa. Você vai recuperar os valores perdidos no seu casamento somente através da palavra de Deus. Por quê, pastor? A palavra de Deus traz luz. O salmista falou: a sua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Ela vai mostrar
onde está o seu pecado? Tu lembra quando Jesus falou assim, ó, onde você vai me trair? Muitos de vocês já devem ter lido essa passagem. Quando Jesus falou, onde você vai me trair? Ninguém começou a falar assim, é Judas, é ele. Eles perguntaram assim, sou eu, Senhor? Porque com Jesus, irmão, você enxerga a si mesmo, entende? Você vai enxergar o seu pecado. Você vai enxergar a área da sua vida que você precisa mudar. Não é o que o seu cônjuge precisa mudar. O que eu preciso mudar. E quando você muda, tudo à sua volta muda. As pessoas mudam. Porque a sua transformação influencia a transformação de outros também. Você pode dar glória a Jesus? Por isso, deixe a luz da palavra brilhar na sua vida. Como? Fazendo cursos, vindo para a escola bíblica, colocando em prática as ministrações aqui, ó, que o pastor ministra, as orientações, os conselhos. Quando você age assim, você está deixando a luz da palavra entrar nas áreas mais escuras da sua vida. Qual foi a outra atitude dessa mulher? Ela varreu a casa. Amados, a gente sabe que quando uma dona de casa vai fazer uma faxina, ela tem que tirar tudo do lugar assim, tira móvel para cá, móvel para lá, e ela começa a varrer, começa a mexer, começa a revirar para lá, começa a revirar para cá. Dá trabalho. Recuperar valores na sua casa, recuperar o seu relacionamento com um filho, talvez que está rompido, com um familiar, até com um parente mesmo, dá trabalho, sabe por quê? Você vai precisar colocar em prática a palavra de Deus. E são nessas atividades, irmãos, rotineiras, é no dia a dia, que você tem que sentar com seu filho, tem que falar, filho, eu te amo. Com a sua filha, filha, perdoa o papai. Amor, me perdoa. Meu marido, meu bem, me perdoa. Mas eu quero mudar. Então, quando você vai nessas atividades rotineiras, você começa a recuperar os valores. Eu estava vindo para cá, eu estava ouvindo uma pregação na Rádio Sá na Nossa Terra, e o pregador ele falou uma coisa muito importante, que quando Jesus falou assim, ó, eu vim para fazer os negócios do meu Pai. O negócio era o quê? Uma incumbência, era uma obrigação. Jesus se dedicava àquilo que era do seu Pai. E quando as pessoas falam em obrigação, né, já dá logo um repúdio. Não, mas eu não sou obrigado a fazer isso aqui em casa, não. Você é obrigado sim, meu irmão. Tu é obrigado a ajudar a sua esposa. Eu sou obrigado a ajudar a minha esposa. E muitas vezes, nós homens, queremos fugir dessa obrigação. Falando assim, lavar louça é coisa de mulher. Isso aqui não é coisa para mim, não. Isso é coisa para mim, meu irmão, porque eu amo a minha família. Eu amo a minha esposa. Jesus, por amor, desceu. Jesus, por amor, se humilhou. Se você ama a sua casa, faça por amor. Porque quando você ama, nada lhe será dolorido, mas será prazeroso, porque você faz por amor, ainda que seja por amor a Deus, mas faça porque você ama o Senhor e você quer fazer a vontade dele. E ele falou que as pessoas hoje têm rejeição a essa palavra, obrigação, e muitas vezes quando nós nos deparamos com algo na nossa vida e somos confrontados diversas vezes com aquilo, com uma obrigação, é porque nós precisamos mudar naquilo. Eu já logo identifiquei, pastor, rapaz, isso aqui eu tenho que mudar lá em casa, porque tem coisa da minha casa que às vezes eu fico resistindo. Eu falei, opa, eu tenho que mudar isso dentro do meu coração. Essa palavra foi para mim, eu preciso mudar. Você pode dar glória a Jesus? E essa mulher, ela varreu a casa e ela começou a mudar os móveis de lugar. Então, você vai recuperar os valores, é no dia a dia, são as coisas simples do dia a dia. É uma palavra dizendo, me perdoa, é outra palavra, eu te amo, é outra atitude que você vai fazer, é um serviço que você vai fazer para o seu marido, para a sua esposa. Você vai se colocar disponível, você vai procurar tempo para os seus filhos, para a sua casa e para a sua família. Você vai reunir a sua família e vai falar, filho, filha, vem cá, vamos ler a Bíblia aqui agora, senta aí,
vamos fazer uma oração, vamos ler esse texto bíblico, vamos orar. Você vai fazer algo que você vai mexer com a sua casa. Você pode glorificar o nome do Senhor, porque o Senhor quer levantar você para recuperar valores na sua casa e na sua família. Glória a Deus. Amados, e o que essa mulher faz? Ela procura diligentemente. Se você quer recuperar valores na sua casa, na sua família, se você quer entender o verdadeiro valor e o propósito do projeto de Deus, você precisa ser diligente nas suas atitudes. E quando ela encontra, o que ela faz? Ela se alegra. Por quê? Porque recuperar valores na família é motivo de celebração. Deus quer que você tenha alegria. Deus quer que você festeje os melhores momentos, os momentos de conquista da sua casa, do seu lar e da sua família, para que você possa glorificar o nome dele. Você pode exaltar o nome do Senhor nessa noite. Aleluia. Vamos nos colocar de pé. Eu queria orar com você nessa noite. Coloque assim a mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração. Eu vou orar daqui mesmo. Você que sabe, falou, Senhor, essa palavra falou comigo, eu preciso recuperar esse valor dentro da minha casa. O Senhor vai te direcionar hoje e o Senhor vai te guiar. Aquela mulher, ela se alegrou quando ela encontrou aquela dracma. Deus quer que você seja completo na sua casa. Pai, muito obrigado pela sua palavra. Pai, eu só tenho